Galera, o Home Assistant é uma plataforma super robusta e completa para você gerenciar a sua casa inteligente. Ela também é muito famosa dentre os entusiastas da área. Só que, pessoal, eu nunca cheguei a testar porque desde o início eu já cheguei ali no Homebridge e no Zigbee to MQTT. Mas com a chegada do Matter e do Thread, eu vou acabar refazendo toda a minha casa inteligente para usar esse novo tipo de tecnologia, né? Então, galera, eu acho que essa é a hora perfeita da gente testar outros aplicativos, outras plataformas e outros programas. Então, hoje a gente vai dar uma passadinha no Home Assistant. Já de cara, um dos pontos que eu mais gostei foi que você consegue testar o Home Assistant direto numa máquina virtual no seu PC com Windows. Então você não precisa, por exemplo, formatar seu Raspberry Pi, fazer toda a configuração e ver se vai funcionar. Você só consegue baixar uma imagem, rodar no seu PC e ver como é que funciona. Então a primeira coisa que eu fiz foi ir no Google, procurar por Home Assistant e ver como a gente conseguia fazer a instalação. No site mostra diversas opções e eu fui lá direto pro Windows para ver como que eu poderia criar a minha VM. A parte mais legal é que a galera do Home Assistant já disponibiliza o HD virtual para download, de acordo com seu programa ali de virtualização. Aqui no meu PC, eu uso o VMware Player em vez do Workstation, que é a versão paga, mas sei que eu consigo usar um disco para qualquer uma das versões. Talvez eu só precise configurar uma coisa ou outra. Fui lá, baixei a imagem do sistema e configurei de acordo com a recomendação no site. Eu garanti também de colocar a configuração de rede como bridge para acessar o portal do Home Assistant sem problemas. E por fim, eu substituí o HD virtual vazio que eu tinha criado pelo que eu tinha acabado de baixar no site do Home Assistant. Nessa hora eu já estava pronto para dar o play na minha máquina virtual para ver como que tudo funcionava, né? Mas por algum motivo o VMware estava tentando dar boot por rede. Geralmente isso acontece quando ele não identifica nenhum CD, DVD, pendrive e nem HD, o que é um problema. Foi aí que, pesquisando um pouco, eu descobri que a imagem que o Home Assistant disponibiliza para download utiliza o firmware UEFI em vez de BIOS. Então, eu precisava fazer uma configuração na minha VM para trocar isso. Como eu utilizo o VMware Player, né, que é a versão gratuita, eu não tenho todas as opções avançadas que o Workstation tem. Então eu acabei precisando modificar o arquivo lá de configuração da máquina virtual e incluir a tagzinha firmware igual EFI entre aspas. Salvei o arquivo, dei o play na minha VM e pronto, galera, o processo de boot começou sem nenhum problema. Depois de alguns segundos me deparei com essa tela aqui com duas URLs para acessar a interface do Home Assistant. Eu digitei a primeira URL lá no Chrome e deparei com uma tela de bem-vindo dizendo que o Home Assistant estava sendo configurado. Até agora, galera, fiquei impressionado como é fácil da gente conseguir testar o Home Assistant. E eu acredito que no Raspberry Pi seja super fácil também, porque eles também disponibilizam a imagem direto para você gravar no seu cartão SD. Mas enfim, depois da configuração, chegou a hora de criar um usuário e senha para usar a plataforma. Criei um de teste só para conhecer o programa, né? E cliquei em criar conta. Na próxima tela, ele me deu opções para definir a minha localização, incluindo até mesmo a minha moeda local. Eu fiquei um pouco confuso de início, mas depois fuçando mais um pouco no programa, eu entendi o porquê. A próxima tela é dedicada à privacidade, dizendo se eu quero ou não compartilhar informações com a equipe do Home Assistant, principalmente para melhorar o uso da plataforma, né? Como eu tô só testando e essa versão na VM não vai durar muito no meu PC, eu deixei tudo desativado. Depois ele já me mostrou uma tela com alguns dispositivos que estavam na minha rede que poderiam ser conectados no Home Assistant. Eu achei muito legal que ele detectou a minha soundbar, que já tem o Chromecast embutido ali, detectou a minha Apple TV e também o HomePod Mini, apesar dele ter detectado o HomePod Mini como uma Apple TV também. Cliquei no botão mais para ver quais as outras opções, mas infelizmente a página travou. Tive que dar um refresh e logar de novo. O bom de tudo isso é que ele voltou exatamente na tela onde eu estava. Curti bastante isso também. Depois de tudo configurado, eu cheguei na página inicial do Home Assistant. Essa página aqui, a galera chama de Dashboard. Você pode adicionar dispositivos favoritos e controlar toda a sua casa. No momento, só tinha o meu usuário, minha soundbar e a previsão do tempo da minha cidade. Continuei com uma exploração rápida para ver as opções que eu tinha e cheguei em uma parte que me interessou muito, galera, que era de add-ons. Aqui encontrei uma quantidade enorme de aplicativos que rodam junto na VM do Home Assistant. Então você não precisa logar por SSH, por exemplo, no seu Raspberry Pi e rodar o comando de instalação. Já tem uma lista de apps que você pode instalar direto da UI do Home Assistant. Mas beleza, eu dei uma olhadinha ali na lista de dispositivos e tinha um botão chamado adicionar integração. Eu cliquei nele e aí, galera, tinha uma listona de coisa que a gente podia integrar. Como o Zigbee to MQTT usa o MQTT, já procurei direto essa integração para adicionar no Home Assistant e ver meus dispositivos Zigbee funcionando. Adicionei meu IP,
porta e já era. Ah, eu também tive que fazer uma pequena configuração no Zigbee to MQTT para o Home Assistant enxergar meus dispositivos. Por padrão, todas as mensagens são enviadas para o tópico Zigbee to MQTT, mas no Home Assistant esse tópico muda para Home Assistant. Então, quando eu ativei essa configuração no Z2M, os dispositivos começaram a aparecer lá no Home Assistant. E olha, apareceu um monte, galera. Olhando a lista de dispositivos, eu fiquei um pouco confuso, pois quando eu entrava em alguns, como por exemplo a minha lâmpada, eu não tinha nada na área de controle. Ali, eu esperava que eu pudesse ligar e desligar, mudar a temperatura do branco e por aí vai. Pensei até que a lâmpada não era compatível e deixei ela de lado por um momento. Aí eu fui em uma régua de energia Zigbee que eu tenho aqui em casa e os controles estavam lá, mas não todos, tinham 3 dos 5 plugs que eu geralmente conseguia controlar. Provavelmente alguma incompatibilidade entre as mensagens que o Zigbee to MQTT manda para o Home Assistant, mas o bom disso tudo, pessoal, é que eu consigo meio que traduzir essas mensagens ali no meio do caminho e mandar para o Home Assistant do mesmo jeito, então com um pouquinho de código eu conseguiria corrigir isso sem nenhum problema. E foi aí que eu voltei lá para a página inicial, pro dashboard. E galera, que zona que tava aquilo, hein? Tava lotado dos dispositivos que eu tinha adicionado com praticamente todas as opções de controle e dados que os sensores fornecem. Eu tenho certeza que tem alguma configuração para evitar que isso aconteça, mas eu levei um primeiro susto com a bagunça que tava lá. O bom é que eu vi o controle da minha lâmpada no dashboard, eu cliquei nela e consegui controlar normalmente. Aliás, com um tempo de resposta muito bom, considerando que eu estou rodando em uma máquina virtual no meu PC com Windows, que está se comunicando lá com o meu Raspberry Pi pela minha rede local. Capaz de se eu rodar o Home Assistant direto no Raspberry Pi, esse tempo de resposta deve ser ainda menor. E foi aí que eu fui para a aba de energia. Essa aba já tinha me chamado a atenção logo quando eu instalei o Home Assistant. Na hora, eu já tinha entendido que eu poderia monitorar o uso de energia da minha rede, com base nos dispositivos que eu uso. Achei isso genial, inclusive é aqui que eu uso a opção de moeda que configuramos lá no início. Eu consigo configurar quanto custa o quilowatt por hora e até mesmo usar opções que pegam o valor atual. Tinha a opção de painel solar, consumo de água, cara, insano de legal. Eu gostaria muito que a gente tivesse essas opções também no HomeKit ou até mesmo num futuro onde o Matter consiga suportar isso, né? De acordo com a mensagem na tela, poderiam levar até 2 horas para aparecer um valor ali. Então eu deixei ele rodando ali para acompanhar caso apareça algo no futuro. Dei mais uma fuçada geral para entender o que mais a plataforma poderia oferecer. Até tentei usar o plugin do Matter, mas pelo que eu entendi, ele só conecta com outra plataforma, o que atualmente no HomeKit a gente não consegue fazer. Não conseguimos, por exemplo, gerar um QR Code que outra plataforma consegue ir lá, escanear e se conectar. O legal também é que existe a possibilidade de usar o Home Assistant como um hub, assim como o HomeBridge funciona, então poderia deixar o HomeBridge de lado totalmente e migrar tudo para o Home Assistant. E isso eu achei mais um ponto super positivo para a plataforma. E assim, galera, eu achei o Home Assistant sensacional, ele é uma ótima plataforma, um ótimo programa para usuários avançados, né? Eu tenho certeza que se eu precisar adicionar qualquer linha de código em Python, por exemplo, eu consigo, deve ter algum tipo de integração ou conseguir rodar algo direto ali no sistema. O nível de controle que eu tenho dos dispositivos e das automações é muito grande. Como o Matter e o Thread estão já aí na porta com novos dispositivos e novas atualizações, eu não vou migrar totalmente para o Home Assistant. Eu vou tentar estressar ao máximo ali o Matter para ver o que eu consigo fazer de automação, adicionar dispositivo e tudo mais. Se em algum momento eu achar que o Matter não é o suficiente, aí sim eu vou começar com o Home Assistant. Tem bastante coisa legal que a gente consegue usar ali e até mesmo integrar com o Matter. Mas enquanto isso não acontece, eu deixo vocês com esse vídeo aqui, onde a gente fala um pouquinho da chegada do Matter finalmente nos hubs da Google, né? E até mesmo no Nest Wi-Fi Pro. Agora você consegue adicionar dispositivos Matter junto ali com os dispositivos da Google. A gente já tem a Apple, Samsung e Google prontas para essa nova plataforma. Agora só falta a Amazon. Vejo vocês nesse vídeo, um grande abraço e até mais. Falou!